Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje, para a gente dar continuidade ao nosso estudo referente ao Natal. Jesus nasceu. E agora? Como eu devo viver? Nós ontem falamos do nascimento de Jesus, da sua trajetória de vida, e hoje nós vamos falar que Jesus nasceu. E agora? Como eu devo viver? O tema central é: Jesus nasceu para nos salvar, mas também para nos transformar. O Natal não termina na manjedoura, ele começa na nossa vida diária. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus hoje ainda habita em nós, dentro de nossos corações, porque ele já subiu aos céus, ele já ressuscitou. Mas hoje, em 2025, Jesus habita em nossos corações. E esse verbo, ele andou aqui nesse mundo. Ele fez boas ações, fez bons atos, curou a muitos, expulsou muitos demônios, perdoou muitos pecados, ajudou muitas pessoas a saírem das suas inutilidades da sua vida. E hoje eu preciso viver como ele, viver e ser como Cristo. Imagine uma lâmpada acesa em um quarto escuro. A escuridão, ela não apaga a luz. É a luz que revela e vence a escuridão. Jesus é essa luz desse mundo. O mundo precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Jesus, ele nasceu como a luz desse mundo. E agora ele nos chama a refletir essa mesma luz. Mateus 5, versículo 14. Vocês são a luz desse mundo. E como luz, nós não podemos andar em trevas. A luz ilumina. E nós somos essa luz. Nós, crentes, cristãos, que cremos em Jesus, que acreditamos em Jesus, nós somos essa luz desse mundo. Não tem como eu, estando na luz, sendo a luz, permanecer com os mesmos atos que eu tinha antes de conhecer a luz que é Jesus. Jesus, ele nasceu e agora ele nos chama para nos tornarmos como ele. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A gente interpreta muito isso de predestinou. Todo mundo está predestinado? Não. A predestinação são para aqueles que escolheram estar com Jesus. Jesus é o modelo. E a partir desse modelo, quando escolhemos estar com esse modelo, aí é que nos tornamos predestinados. Entende? Não quer dizer que todo mundo seja predestinado. Fulano foi predestinado a ser um ladrão. Ciclano foi predestinado para ser um crente. Beltrano foi predestinado para ser tal coisa. Não, não é assim. Nós nós somos chamados. Jesus, ele nos convida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso é Cristo Jesus. Quando deixamos o nosso fardo, que carregamos, aqueles lixos do mundo que a gente carrega, que são pesados e que pouco a pouco Jesus vai tirando e a gente vai passando a andar reto, não mais curvado com o peso. É isso. A predestinação aqui não é uma imposição, mas uma escolha. Quando eu escolho estar com Jesus, eu sou predestinado a me tornar a imagem de Cristo Jesus. Entende? Não é que cada um foi predestinado a ser alguma coisa. Não. Nós somos criação, criatura. E como criatura, nossas escolhas influenciam naquilo que a gente vai ser e naquilo que a gente vai ter na nossa vida. E é isso. Paulo ensina que a salvação não é apenas livramento do pecado,
mas é um processo de transformação. Deus nos chama a refletir o caráter de Cristo. O que significa isso na prática? Ter o mesmo caráter não é apenas o nome de cristão, é buscar parecer-se com Jesus nas atitudes diárias, nas renúncias, nos milagres, nas escolhas diárias. É permitir que realmente o Espírito Santo ele molde as nossas ações e reações. Não vivemos mais por nós mesmos, mas orientados e guiados pela palavra de Deus e principalmente pelo Espírito Santo. E como nos tornar firmes e parecidos com Jesus? Sempre digo aqui e vou repetir todos os vídeos até o final da minha vida. Até Jesus me recolher ou até ele voltar. Temos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos. Pegue um para você sentar, estudar e aprender como Jesus respondia aos fariseus, como Jesus respondia às pessoas que o buscavam para poder buscar cura. E como parecer com Jesus também nos milagres. Ser um milagre não é só curar paralítico, não é só curar cego, não é só expulsar demônios. Mas, quando você vê um irmão precisando de ajuda, você ir lá e ajudá-lo, seja monetariamente, seja fisicamente, seja intelectualmente. Quando você vê uma pessoa em situação de rua, passando fome, e que você tem condições de ajudá-lo com o alimento físico e também o alimento espiritual. Meu irmão, posso orar pela sua vida, posso te orientar, Jesus Cristo te ama. Busque a casa do Senhor, busque a casa de Deus para você buscar um rumo para a sua vida. E assim, a vida dele ter um novo rumo. Porque eu duvido, se você, em situação de rua, buscar uma casa de Deus, se não vai ter irmãos para te ajudar. Tem. Toda a casa do Senhor tem uma pessoa que vai te ajudar. Tem irmãos que vai te ajudar. Mas é aquilo, você precisa abandonar os velhos hábitos. Jesus nasceu agora. Ele quer em mim, ele quer mudar em mim meu modo de viver. Jesus nasceu. Agora ele quer em mim, no meu modo de viver. Ele quer nascer em mim, no meu modo de viver. Meu modo de viver é modificando meu velho eu para me tornar mais parecido com Jesus. Jesus ele nasceu num mundo caótico. E nós também estamos no mundo caótico. O mundo jaz o maligno. O mundo, Jesus ele veio para salvar a nós, não o mundo de uma forma geral. No mundo, num contexto, como é que eu posso dizer? Num contexto, como é que eu posso dizer a palavra? De coisas. Mas Jesus veio salvar pessoas, veio entregar a sua vida por nós, por mim e por você, e é isso. É nessa salvação que nós temos que nos apegar. João 16:33. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nasceu em um mundo perfeito, mas em um contexto de opressão romana, injustiça e dor. Ainda assim, ele viveu em santidade. A santidade ela é uma escolha, ela é um momento ao qual eu e você devemos renunciar às práticas. Hoje estão normalizando coisas que não são corretas, mas que eu devo examinar, eu como cristão, como servo de Jesus, que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu devo entender e ver se aquilo ali realmente é bom para a minha vida.
É uma escolha, são escolhas que a gente vive na nossa vida. E se você não souber fazer escolhas corretas, o salário do pecado é a morte. E é isso. A santidade, a busca pela santidade é minha e sua, meu irmão. Não do outro, mas é minha e sua. Aplicações para uma vida em santidade. Não usar o mundo como desculpa para pecar. Ah, todo mundo faz, eu também faço. Meu filho, se a sua mãe nunca te disse que você não é todo mundo, mas mãe, todo mundo vai. Meu filho, você não é todo mundo. Isso se encaixa para nós cristãos também. Não somos todo o mundo. Estamos no mundo, mas não somos mais desse mundo. Pertencemos a Cristo Jesus. E é Ele quem dita as regras e diz como eu e você devemos nos comportar. Viver em santidade mesmo cercado por problemas. Confiar que Cristo venceu aquilo que tenta nos vencer. O que hoje tenta te vencer? Somos nós mesmos, nossas escolhas e o nosso caráter. Nosso caráter tem que ser cada vez mais parecido com o caráter de Jesus. E é isso. O mundo ele é difícil, mas a vitória de Cristo ela é maior. Somos vitoriosos por Cristo Jesus. Conseguimos dizer não por Cristo Jesus. Nosso pecado, ele não é maior do que Jesus. De forma nenhuma. Jesus, ele veio para servir. E eu também sou chamada para servir. Você também é chamado para servir. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Jesus contrariou a lógica humana. Grandeza para ele é serviço. Servir sem buscar reconhecimento. Amar pessoas difíceis. Fazer o bem mesmo quando ninguém vê. Nós, muitas das vezes, queremos anunciar com trompetes e trombetas as coisas boas que fizemos. Hoje, dia 26 de dezembro de 2025, Natália fez uma boa ação. Deu uma comida para um morador de rua. O que acontece? Meu ego é massageado e nada além disso. Minha recompensa foram as alegrias que eu trouxe para as pessoas que estavam à minha volta. E a minha recompensa é, nossa, Natália é uma pessoa tão boa, ela é uma pessoa tão abençoada. As pessoas vão olhar para mim somente como a irmã que ajuda. Mas e dentro do meu íntimo? Será que eu ajudei mesmo para ajudar aquela pessoa que estava necessitada? Ou será que eu ajudei para talvez mostrar para o outro uma santidade que na verdade não existe? Devemos examinar a nós mesmos e verificar e identificar se o que estamos fazendo realmente procede de Deus ou se a nossa natureza humana, nosso ego, querendo somente aplausos. O pós-natal é vivido com mãos que servem, não com o coração egoísta e egocêntrico. Jesus ele veio em amor. Eu também devo andar em amor. João 13, 34. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Jesus estabelece um novo padrão. Amar como ele amou, com sacrifício. Amar como Jesus amou com sacrifício significa que, mesmo que pessoas me magoem, mesmo que pessoas me machuquem, mesmo que pessoas me humilhem, eu devo amar e perdoar.
Essa eu acho que é a parte mais difícil de ser parecido com Cristo. Porque a nossa natureza humana, a nossa carne, ela sempre olha para a dor. Ela nunca olha para quem feriu, mas sempre olhamos para a nossa dor. Poxa, porque ele me machucou, ele me feriu, ele magoou, ele isso, ele aquilo outro. Eu só olho para a minha dor, para o meu íntimo. Mas eu não sei o que o outro está passando. Eu não sei o que está acontecendo com o outro. O que o outro está sentindo. Será que ele não foi machucado e por isso ele está machucando como um pedido de socorro? Me ajuda? Será que as coisas que ele viveu na vida não levaram ele a ser dessa forma? Criação, talvez egoísmo de pessoas que deveriam ajudá-lo. Nossa vida tem que ser como um espelho. Antes de eu causar mal, de eu fazer algum mal a alguém, eu devo olhar para mim mesmo. E assim, depois que olhar para mim mesma, eu devo modificar as minhas ações e minhas atitudes. E não olhar para o outro mais com um olhar egoísta, mas olhar para o outro com amor. É difícil, mas devemos fazer. Aplicação prática. Perdoar como Cristo perdoou, restaurar relacionamentos, demonstrar amor em atitudes, não só em palavras. O mundo conhece Cristo através do amor que demonstramos. Jesus nasceu para salvar. E eu devo viver como testemunha. Lucas 2,11. Hoje lhes nasceu um Salvador. O anúncio do nascimento de Jesus foi acompanhado de proclamação. A boa notícia, ela não foi escondida. E nós também devemos proclamar. Hoje, um dia após o Natal, eu também devo dizer que Jesus nasceu. Um Salvador nasceu para nos salvar, para nos resgatar. E ele vai voltar para que eu e você tenhamos a salvação. Aplicações. Viver de forma que os outros vejam Cristo em mim. Compartilhar minha fé com sabedoria e graça. Ser testemunha no meu lar, no meu trabalho, na igreja, na fila do mercado, na fila do banco, aonde eu estiver. Minha oração todos os dias, quando eu saio da minha casa, é essa. Senhor, por favor, aonde eu botar a planta do meu pé, que o seu nome seja glorificado e exaltado. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Jesus nasceu em mim. Jesus nasceu na minha vida. E na minha vida, com a minha vida, eu devo anunciá-lo. Eu devo transmitir que o amor entrou no mundo para me salvar e para te salvar, meu irmão. O que te impede no dia de hoje de falar sobre Jesus? Examine-se a si mesmo e diga para você: você é realmente, eu sou realmente renovado? Jesus habita realmente em mim? De fato e de verdade? Ou eu estou somente vivendo e sobrevivendo? Pergunte a si mesmo: em que área da minha vida eu ainda não pareço com Cristo? Pergunte-se a si mesmo: o que você precisa mudar no seu caráter? Pergunte-se a si mesmo: como posso refletir que Jesus nasceu nesse mundo novo, tempo após tempo, dia após dia? E como eu e você podemos refletir esse Jesus que nasceu em nós? Jesus nasceu, e é isso que importa. E agora? Agora vivo para me tornar como ele.
Agora escolho a luz em meio às trevas. Agora eu sirvo, amo e testemunho a Cristo Jesus. Agora Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande e as tuas misericórdias são maior ainda. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar que foi Cristo Jesus que veio ao mundo para nos salvar. Pai, que aonde eu colocar a planta dos meus pés, que o nome de Cristo Jesus seja visto, exaltado e glorificado, através dos meus gestos, das minhas ações, das minhas palavras, através de tudo aquilo que eu sou. Eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo sacrifício de ter dado Cristo Jesus por nós, por ter trago a Jesus no mundo tão caótico, mas com o intuito de salvação e liberdade. Hoje somos libertos, porque Cristo Jesus nos libertou. Receba, Pai, essa pessoa que hoje está aqui comigo, orando, clamando, pedindo por uma nova vida, por um novo viver, por um novo sopro de vida, para se tornar como a luz desse mundo, assim como nós somos, junto a Jesus. Estamos ligados a Ele. Que o Senhor nos ajude, Pai. Muito obrigada. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.